Em um momento de reflexão, adentramos nas profundezas da narrativa bíblica, onde o rio Eufrates se torna palco de mistérios insondáveis. Pare e pense sobre o solo que você pisa agora. Em sua mente, mergulhe nas entranhas desta terra que nos acolhe. Aqui, a Bíblia divina em sua essência revela lampejos de um enigma cósmico, um verdadeiro tesouro de conhecimento oculto. Nos versículos sagrados, encontramos referências enigmáticas sobre os segredos ocultos nas profundezas da terra. Sob a pena do apóstolo João, as páginas do Apocalipse delineiam imagens assombrosas de um abismo sem fim, um poço de desespero e mistério que reside sob nossos pés. Contudo, caros amigos, nem tudo reluz como o sol no horizonte. Não, de fato, há estranhezas que escapam à nossa compreensão, peculiaridades que habitam nas sombras. No entanto, não se trata de meros devaneios, são as próprias palavras divinas que nos alertam para a existência de um reino sombrio, um abismo profundo onde entidades espirituais aguardam confinadas. O Apocalipse nos apresenta a visão inquietante de seres demoníacos aprisionados, acorrentados nas profundezas do abismo, aguardando o momento de sua libertação. Estes exércitos demoníacos, há muito contidos, espreitam nas sombras, esperando pelo dia em que os limites divinos serão rompidos e o véu entre os mundos será despedaçado. Imagine então o caos iminente quando essas entidades, outrora enclausuradas, forem soltas sobre a terra. Uma vez libertas, não haverá restrições para sua fúria. Há uma questão premente que aflige muitas das pregações modernas: a hesitação em abordar temas de grandeza e complexidade, como o mundo espiritual. Muitos líderes religiosos optam por simplificar e reduzir a espiritualidade a uma dicotomia simplista, evitando assim mergulhar em assuntos como este. No entanto, amados irmãos, devemos reconhecer a existência de um mundo espiritual vasto e incompreensível, muito além dos limites de nossa compreensão. Imagine, se puder, um cosmos povoado por seres de sabedoria e poder transcendentes que nos fazem parecer insignificantes em comparação. Este reino espiritual, meus caros, é vasto além de nossa imaginação, habitado por entidades cuja grandeza faz os mais poderosos entre nós parecerem frágeis e efêmeros. Nosso tempo neste plano terreno é pequeno, um breve instante que mal arranha a superfície da eternidade. A maioria de nós dificilmente chega a completar um século de existência nesta terra, e mesmo assim, o que são 100 anos na vastidão da eternidade? Refletimos sobre nossa limitada compreensão do universo físico, onde menos de 5% dos oceanos foram explorados, deixando a imensidão azul ainda envolta em mistério. E quando erguemos os olhos para o céu, percebemos que apenas uma fração minúscula do cosmos foi sondada pela humanidade, deixando-nos maravilhados diante da vastidão do desconhecido. Assim, meus amigos, somos compelidos a reconhecer a humildade de nossa posição neste vasto cosmos. Nossa jornada, até agora, é apenas um lampejo na vastidão do tempo e do espaço. Em meio ao desconhecido, nos deparamos com as profundezas do mundo espiritual, um reino que transcende nossa realidade tangível. Nas páginas sagradas das Escrituras, encontramos mistérios que desafiam nossa compreensão, nos deixando perplexos diante da grandiosidade do plano divino. Mesmo quando julgamos ter alcançado o ápice do entendimento, percebemos que estamos apenas arranhando a superfície da verdade. Somos como crianças diante de um complexo motor a jato, incapazes de compreender sua mecânica intricada. O orgulho humano nos cega, nos levando a acreditar que possuímos todas as respostas. No entanto, diante da grandiosa tapeçaria de Deus, nosso conhecimento é meramente um fio frágil. É hora de nos humilharmos diante da grandeza do Criador e reconhecermos a limitação de nossa compreensão sobre seus desígnios.
Isaías 55, versículos 8 e 9, nos lembram da magnitude da mente divina. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Adentramos agora em um território vasto e desconhecido, onde os limites da mente humana são desafiados pela grandiosidade do mundo espiritual. A Bíblia nos revela uma verdade incontestável. Há mistérios profundos que residem sob nossos próprios pés. No Apocalipse 9, versículos de 1 a 3, somos transportados para um momento de intensa revelação, onde a queda de uma estrela do céu traz consigo a chave do abismo. Este abismo, um poço sem fundo, é aberto, lançando uma fumaça que obscurece o sol e o ar. Desta fumaça surgem gafanhotos com poderes similares aos dos escorpiões, desencadeando uma série de eventos perturbadores sobre a Terra. Entretanto, hoje, nossa atenção se volta para as margens do rio Eufrates, onde ocorrem eventos igualmente significativos. No Apocalipse 9, versículos de 13 a 15, o sexto anjo toca sua trombeta, desencadeando uma convocação aos 4 anjos aprisionados nas profundezas do grande rio. Estes seres, preparados para um propósito divino, são libertados para executar um julgamento impactante sobre a humanidade, ceifando a vida de 1/3 da população. Nestes versículos, vislumbramos a magnitude dos acontecimentos que estão por vir, onde as águas do Eufrates se tornam palco de uma batalha cósmica entre forças celestiais e terrenas. É uma narrativa marcada por mistério e profecia, que nos leva a refletir sobre a soberania divina e a iminência do julgamento final. O momento crucial em que os 4 anjos são lançados às águas tumultuosas do grande rio Eufrates marca uma virada significativa no desenrolar das profecias do livro das Revelações. Enquanto as primeiras 4 trombetas ecoaram como advertências, chamando a humanidade ao arrependimento e à reconciliação com Deus, as trombetas 5 e 6 trazem juízos mais severos, dirigidos especialmente àqueles que persistem em sua obstinação. No primeiro momento, a humanidade não é ceifada, mas sim atormentada por gafanhotos demoníacos, liderados pelo próprio Abaddon, o Destruidor. Durante este período, nenhum ser humano perde a vida, porém, uma angústia avassaladora assola a terra. Contudo, é durante o segundo momento que um poderoso exército é desencadeado para executar um julgamento implacável, ceifando a vida de 1/3 da humanidade. Quando a sexta trombeta ressoa, os 4 anjos que estavam amarrados nas profundezas do grande rio Eufrates são finalmente libertados. Estes seres celestiais foram preparados meticulosamente para este momento específico, embora os detalhes sobre sua preparação e propósito divino permaneçam envoltos em mistério. Embora permaneça incerto se esses anjos são considerados malignos, é provável que sejam anjos caídos. Pessoalmente, inclino-me a acreditar que são anjos malignos, pois nenhum anjo santo seria obrigado a permanecer aprisionado. No entanto, independente de sua natureza, eles servem a um propósito divino. A razão pela qual esses anjos foram especificamente vinculados às águas do rio Eufrates, e não a qualquer outro rio, não é explicitamente indicada nas Escrituras. No entanto, o rio Eufrates carrega um simbolismo significativo ao longo da Bíblia. Desde os primórdios da criação, o rio Eufrates é mencionado em associação com eventos e lugares de profundo significado espiritual. Em Gênesis 2, versículos de 10 a 14, ele está ligado ao primeiro pecado e à localização do Jardim do Éden. Em Gênesis 4, versículo 16, o rio é associado ao primeiro assassinato registrado na história humana.
Além disso, em Gênesis 14, versículo 1, ele é mencionado em relação à primeira guerra de coalizão, e em Gênesis 10, versículos de 8 a 10, é vinculado à primeira ditadura. Além de seu contexto histórico e espiritual, o rio Eufrates desempenha um papel crucial como um marco geográfico e militar. Ele serviu como uma defesa natural para a cidade da Babilônia, protegendo-a de invasões e ataques militares. Esta cidade, Babilônia, representa a rebelião e a idolatria do orgulho humano, sendo o primeiro grande império a perseguir o povo de Deus. Ao considerarmos o simbolismo do rio Eufrates, somos levados a contemplar não apenas eventos históricos, mas também os desígnios divinos e a luta eterna entre o bem e o mal, que permeia a história da humanidade. Embora a razão exata para amarrar os anjos no rio Eufrates não seja explicitamente esclarecida nas Escrituras, essas associações ressaltam a importância histórica e simbólica do rio em relação à rebelião, ao pecado e à oposição enfrentada pelo povo de Deus ao longo da história bíblica. A descrição dos cavaleiros em Apocalipse 9, versículos de 16 a 19, é verdadeiramente estranha e grotesca, apresentando uma imagem vívida de horror e destruição e uma clara conexão com o reino demoníaco. Os cavaleiros são descritos como tendo couraças de jacinto azul, vermelho fogo e amarelo enxofre, e as cabeças dos cavalos como cabeças de leões, com fogo e enxofre saindo de suas bocas. Por meio dessas três pragas, 1/3 da humanidade é dizimado. Diante dessa descrição, alguns sugeriram que esses cavaleiros representam um exército natural de homens. No entanto, dada a natureza sobrenatural e a simbologia presente nesta passagem, é plausível considerá-los como uma representação do poder maligno e da destruição que se abaterá sobre a terra durante os tempos do Apocalipse. Esta visão apocalíptica nos leva a refletir sobre as consequências da rebelião espiritual e do afastamento dos desígnios divinos. Ela nos lembra da importância de permanecer firmes na fé e na obediência a Deus, mesmo diante das ameaças mais aterradoras que possam surgir em nosso caminho. A peculiar descrição dos cavaleiros no livro do Apocalipse pode, de fato, ser simbólica da guerra moderna, com sua mecanização, equipamentos e armamento avançado. É possível que João, em sua compreensão limitada, tenha usado termos vívidos para retratar a tecnologia de seu tempo. No entanto, após uma análise cuidadosa, torna-se evidente que essa descrição não se alinha com cavalos de guerra convencionais ou com o equipamento militar moderno, como caças a jato ou tanques. As imagens descritas vão além do que pode ser atribuído à tecnologia humana. Portanto, uma interpretação mais segura pode ser entendê-las como um exército literal de 200 milhões, mas não composto por seres humanos de uma nação específica. Em vez disso, isso pode significar um exército demoníaco invadindo a terra, mantido em cativeiro pelo Senhor até o tempo determinado, quando Deus lhes concederá permissão para liberar seu poder destrutivo. Essa interpretação está em consonância com a descrição anterior do abismo demoníaco e das pragas que assolam a humanidade no Apocalipse. Conforme afirmado desde o início deste sermão, há mistérios profundos e estranhos sob a terra, e essa interpretação nos convida a contemplar a natureza sobrenatural e o plano divino que se desenrola diante de nós. No mesmo capítulo, a ideia de um exército demoníaco se encaixa no contexto geral do Apocalipse e da guerra espiritual retratada ao longo do livro. Essa ênfase nas forças do mal, liberadas sobre o mundo durante os tempos finais, trabalhando de acordo com o plano divino de Deus, revela o surgimento de estranhos espíritos demoníacos na terra.
O Apocalipse, em seu 9º capítulo, versículos 20 e 21, revela a surpreendente falta de arrependimento por parte da humanidade diante dos eventos catastróficos descritos. Mesmo após testemunharem o som das 7 trombetas, os desastres naturais, o tormento dos gafanhotos demoníacos e a ascensão de Apolion, o destruidor, as pessoas na terra permanecem impenitentes. É verdadeiramente surpreendente que, diante de ocorrências tão extraordinárias, as pessoas não reconheçam a gravidade de suas ações e não se voltem para Deus. Essa falta de arrependimento ressalta a natureza obstinada e endurecida dos corações humanos, mesmo diante dos sinais mais claros e evidentes do julgamento divino. No entanto, esses versículos nos convidam a refletir sobre nossa própria postura diante da revelação divina e nos desafiam a buscar o arrependimento genuíno, reconhecendo a gravidade de nossos pecados e nos voltando para Deus em busca de perdão e redenção. Considere o toque das 7 trombetas, onde cada uma trouxe um julgamento diferente sobre a terra, servindo como um sinal claro da intervenção divina. Essas calamidades, como granizo misturado com sangue, uma montanha em chamas lançada no mar e os céus escurecidos, deveriam ter provocado uma profunda reflexão sobre os caminhos pecaminosos da humanidade. No entanto, os homens preferiram as trevas à luz, pois suas ações eram más e recusaram-se a se arrepender. Além disso, o tormento causado pelos gafanhotos demoníacos, liderados por Apolion em sua carga destrutiva, deveria ter abalado os corações dos homens, levando-os a buscar misericórdia e perdão. A presença dessas forças demoníacas deveria ter servido como um alerta, expondo a escuridão de seus atos e a necessidade urgente de arrependimento. No entanto, mais uma vez, os homens escolheram as trevas em vez da luz, persistindo em seus caminhos pecaminosos. Essa teimosia diante dos eventos surpreendentes e dos julgamentos divinos revela a profundidade da condição espiritual da humanidade e a dureza de seus corações. Mesmo diante do justo juízo de Deus, eles permanecem obstinadamente ligados aos seus estilos de vida pecaminosos. Essa atitude de resistência à vontade divina reflete a gravidade da depravação humana e a necessidade urgente de arrependimento e transformação espiritual. No livro do Apocalipse, há uma representação impressionante daqueles que preferem buscar a morte a se arrependerem. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, é descrito que reconhecem o julgamento de Deus se manifestando diante de seus olhos. Conscientes da magnitude do poder e da autoridade divina, anseiam que as montanhas caiam sobre eles, buscando escapar do iminente julgamento. Este retrato revela a profundidade de sua dureza de coração e rebelião teimosa. Apesar de testemunharem a inegável verdade da existência de Deus e de seu justo julgamento, escolhem resistir ao arrependimento. Isso destaca a trágica realidade de indivíduos que, diante da misericórdia de Deus e do apelo à transformação, se agarram obstinadamente aos seus caminhos pecaminosos, sem vontade de abandonar sua maldade. Serve como um lembrete da importância de um coração humilde e quebrantado, disposto a se submeter a Deus, reconhecendo a necessidade de perdão e salvação. Essa teimosia demonstra o estado decaído da humanidade e como o pecado profundamente enraizado pode cegar os indivíduos à realidade de suas necessidades para a salvação, impedindo-os de abraçar a misericórdia de Deus. É uma situação trágica que reflete a tendência humana para resistir à graça divina, mesmo diante de evidências irrefutáveis. No entanto, é crucial lembrar que o desejo final de Deus é que todas as pessoas se arrependam e experimentem seu amor redentor. Mesmo diante da obstinação humana, a porta do arrependimento permanece aberta, esperando que todos venham a reconhecer a verdade e se voltar para Deus em busca de salvação e restauração.
Os eventos que se desenrolam no livro do Apocalipse servem como advertências e oportunidades para os indivíduos se afastarem de seus pecados e abraçarem a vontade de Deus. Embora a resposta das pessoas possa ser desanimadora, isso ressalta a importância de compartilhar persistentemente a mensagem de salvação e interceder por aqueles que ainda estão perdidos em seus caminhos impenitentes. No Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21, testemunhamos uma verdade preocupante. As pessoas estarão adorando demônios. Embora isso possa parecer difícil de entender, uma reflexão honesta sobre o estado do nosso mundo hoje revela vislumbres dessa realidade já se desdobrando em nossa sociedade atual. Torna-se cada vez mais comum para Satanás e suas influências serem celebradas e abraçadas. Os enganos e mentiras espalhados pelo inimigo estão sutilmente se infiltrando em vários aspectos de nossas vidas, muitas vezes disfarçados como ideologias normais ou mesmo progressivas. Os valores e princípios enraizados na verdade de Deus estão sendo desafiados e substituídos por uma visão moral distorcida. A indústria de entretenimento, a mídia e a cultura popular frequentemente glorificam comportamentos e crenças que contradizem diretamente o ensino de Deus. O que antes era considerado imoral ou pecaminoso, agora é celebrado e aplaudido. Esta mudança na moralidade reflete uma crescente aceitação da influência maligna e uma rejeição da verdade divina. Satanás é frequentemente retratado sob o disfarce de liberdade ou expressão pessoal, incentivando as pessoas a se entregarem a atividades contrárias à vontade de Deus para suas vidas. A menção à adoração de demônios no Apocalipse nos lembra da batalha espiritual em que estamos envolvidos. Satanás procura enganar e atrair as pessoas para longe da verdade de Deus, seduzindo-as a adorar qualquer coisa que não seja o verdadeiro Deus. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como idolatrar bens materiais, poder, fama, ou até mesmo envolvimento em práticas ocultistas que convidam à influência demoníaca. Como seguidores de Cristo, é crucial que sejamos vigilantes e tenhamos discernimento. Devemos estar cientes das mentiras e influências sutis do inimigo ao nosso redor. Nosso mundo pode estar caminhando em uma direção que abraça e normaliza a adoração de demônios. Mas como crentes, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e ser uma luz no meio das trevas. Nossa tarefa é viver de acordo com a vontade de Deus, compartilhando a verdade e o amor de Cristo com aqueles que nos rodeiam. Não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação de nossas mentes. Através do estudo das Escrituras, da oração e confiando no Espírito Santo, podemos navegar nestes tempos desafiadores e ser um farol de esperança em um mundo que precisa desesperadamente da graça redentora de Jesus. Devemos lembrar que o poder de Deus é maior do que qualquer força das trevas, e ao permanecermos firmes nele, podemos resistir às tentações e enganos de Satanás. Ao fazê-lo, podemos ser um testemunho do seu amor e verdade, irradiando uma luz que expõe o vazio da adoração de qualquer coisa além do único Deus verdadeiro. Deus abençoe grandemente a sua vida. Envie esse vídeo para abençoar a vida de um amigo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.